Fala, galerinha iluminada, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Bem, o assunto de hoje é sobre Par 30 e a R111. Já ouviu falar? É de comer? É do quê? Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Temos aqui uma pergunta do nosso amigo Winter Almeida. Ele mandou aí no vídeo que eu fiz sobre qual spot escolher. Então aqui ele diz o seguinte: Bruno, faz um vídeo sobre lâmpadas Par 30. Alguns especialistas dizem que ela é focal, outros dizem que ela é uma iluminação ambiente, não igual a um plafond, é claro, dentro da medida do possível, e que a R111 que é focal. Sinceramente, eu acredito que ela seja mais para o lado da luz ambiente, precisando apenas de uma maior quantidade. Mas eu queria ver um vídeo da sua parte, da minha parte. Bem, tentar responder aí a sua pergunta aí, Winter, especialistas e tal. A Par 30, essa lâmpada aqui, ela é da família das Par, então existem desde as lâmpadas halógenas Par 16, Par 20, Par 30 e Par 38, as mais utilizadas aí em iluminação residencial, principalmente Par 20 e Par 30, versão halógena, 50 watts na Par 20, 75 watts aqui na Par 30. Hoje eu tô com uma Par 30 aqui que na versão LED ela consome 9 watts, deixa eu ver a outra versão aqui, consome 10 watts. Então, de 75 watts, temos um consumo hoje de 9 ou 10 watts em média. Então, reduziu bastante o consumo. As lâmpadas Par, como a Par 30, ela é uma lâmpada considerada focal. Ela é medida ali em candelas, quando a gente vai com um termo luminotécnico, assim como a R, por ser essa lâmpada focal. Ela tem uma abertura de 25 graus, enquanto as ARs elas têm aberturas tradicionalmente desde as halógenas de 12 ou 24 graus. Agora no mercado temos lançamentos de ângulos mais fechados. Você tem, por exemplo, de 7, de 5 graus aí, tá? Ângulos mais fechadinhos para as ARs. Elas têm é um tipo de luz mais focal do que a Par 30. Ela tem um toque mais cênico, né? Ela vem do AR de alumínio reflector. Então eu tinha aqui antigamente uma luz halógena bipino que eu jogava e refletia sobre essa parede de alumínio. E aí, de acordo com o tamanho dos gominhos, se ele era maior, menor, essa angulação ela fechava ou abria. Então era 12 ou 24 graus. E aí ela é uma luz um pouquinho mais aconchegante. Eu gosto muito, particularmente, das ARs, que ela é uma luz que ela está trabalhando já com uma situação indireta, né? Ela joga a luz para trás e eu trabalho com esse reflexo aqui no alumínio. Já as Par, eu tenho o LED, ele está aqui, ele já está focado para frente. Então ela já é uma lâmpada, vamos dizer que ofusca um pouco mais, né? Então já estou aqui fazendo comparações. Como ela abre um pouquinho, o ângulo de abertura é um pouquinho maior, mesmo sendo 25, aqui eu tenho a versão em 24 ou 12, mas ela já abre menos, tá? Eu vou mostrar ali uma tabelinha para vocês verem. Ela tem uma situação de realmente ser uma luz de passagem, uma luz geral, que talvez seja quando você falou aqui para mim de uma luz ambiente, que não é tão igual a um plafond, né? O plafond, ele realmente é diferente porque é uma luz difusa tradicionalmente. Antigamente tinha muito material de vidro, hoje de acrílico, então você tem aquela luz espalhada. Quem quiser ver sobre luz difusa, temos um vídeo aqui que eu falo de luz difusa indireta, focal, para vocês pegarem aí as diferenças. Então você tem um difusor de acrílico, inclusive eu estou sobre luz aqui com difusores de acrílico, justamente para não ficar uma luz focal no meu rosto e você vê pontos de sombra, ponto de luz, que é o que basicamente essa lâmpada faz, e essa aqui também faz um pouquinho. Então vamos imaginar um cenário. Então eu tenho ali uma sala, e aí você coloca 10 spots nessa sala de Par 30. Então você vai querer fazer essa luz geral, o encontro desses faixas de luz, você tem uma situação dessa luz geral. E você quer dar um destaque ali para uma escultura, por exemplo, aí chega a hora de vir aqui uma R111, por exemplo, né? Se eu for fazer uma comparação num fluxo menor, eu poderia estar falando de Par 20 aqui de R70, também sobre fluxos menores e tudo mais. Mas estamos comparando com essas duas, mas o lance é a mesma pegada aí. A gente tem situações também, por exemplo, a família das Par, né, das Par 20, Par 30, Par 38, a gente também tem algumas versões, com a gente chamava de lente blindada, então ela tem esse aspecto aqui, né,
essa lente mais... O que é isso aqui? Ela tem o índice de proteção IP65. Também temos vídeos aqui falando sobre índice de proteção. Basicamente aqui ele tem proteção contra a umidade, contra respingo de água. Então você pode utilizar uma par 30 num espeto de jardim, no embutido de solo e tomar chuva aqui e a lâmpada ela está preparada. Outro ambiente que pode ser utilizado, banheiro, por exemplo. Tradicionalmente a galera usa bastante a par 20 ou par 30 dentro do box do banheiro, então ela vai aguentar aquele vapor. Eu já não posso utilizar a R e a par 30 ou par 20 na versão com IP20, que tem um índice de proteção só contra poeira bem fraquinho, tá? Então basicamente é isso. Eu vou mostrar aqui agora para vocês um título de comparativo para vocês entenderem um pouquinho melhor com relação à questão do facho de luz, tá? Bem, agora eu vou mostrar para vocês uma situação de gráfico de iluminância, né? Então a gente tem um ponto de luz aqui e de acordo com uma distância que seja 1 metro, 2 metros, 3 metros, até 5 metros, esse ponto luminoso até chegar no ponto destino, seja ele o chão, seja ele uma mesa, um objeto, ele vai ter um resultado em lux, que é a medida, né? Quando a gente vai lá com o luxímetro, a gente vai medir quanto de luz tem aqui no ambiente. Então, a linguagem a gente usa em lux, tá? Olha lá, iluminância máxima em lux. E também, como a gente fala dessas luzes pontuais, a gente abre ela em cone, né? Então ela vai abrindo cada vez mais. A gente tem essa figura aqui do cone e a gente fala dessa bola de luz que vai ser formada no destino dessa luz, né? Então nesse exemplo aqui a gente tem uma lâmpada que é 1 metro, ela tem 484 lux e aí ela faz uma bola de luz aqui de 110 centímetros, tá? E aí quando vai aumentando, porque esse facho vai abrindo, você vai diminuindo esse fluxo de luz e vai chegar mais fraquinho. Então você vê, ela tinha 484 lux, ela chega aqui no final, aqui de 3 metros ela está com 54, mas com 5 metros ela chega só com 19, tá? Só para vocês entenderem o conceito. Então na hora que a gente vai aqui na nossa lâmpada, então falando aqui ó, dessa R111, a gente tem aqui na R, então pensando a mesma coisa que a gente está falando do gráfico, então ela, a 1 metro ela começa com 1934 lux, ó, bastante, e ela chega lá no final com 77 lux, e ela faz aquela bola de luz ali, ó, de 200 centímetros ali, ó, de 2 metros, tá? E aí na hora que a gente vai pegar a par 30, né, a gente vai aqui na par 30, ela começa com 2.124 lux e ela vai terminar com 85 lux com uma bola de luz de 250 centímetros, de 2,5 metros. Então aqui só para vocês verem aqui o comportamento dessa luz, desse ponto focal. Então na hora que a gente compara uma com a outra, a gente tem ali uma lâmpada que começa a 1 metro com 1934, né, na R111, na par 30 a gente tem a 2124. Na par 30 ela sai com mais fluxo de luz. Só que no final, mesmo aqui tendo 24 graus aqui 25, por conta do jeitão da lâmpada, o design e tudo, ela chega a bola de luz da R111 um pouco menor, ó, com 200 centímetros, e na par 30 com 2,5 metros aqui, 250 centímetros. Em termos de pacote de luz, tá muito próximo, 85 para 77 lux, é bastante próximo, assim que o nosso olho não conseguiria captar. Mas a gente está vendo aqui que nós temos 50 centímetros a mais de foco dessa bola de luz. Então podemos dizer que a R111, no comparativo aqui entre elas, ela é mais focal que a par 30. Bem, agora estou embaixo de uma R111 para vocês verem o efeito aqui, ó, na minha cara, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. O que eu gosto bastante das lâmpadas ARs, né? Então estamos falando aqui da R111, alumínio reflector, 111, eu tenho 11,1 centímetros de diâmetro, olha só. O que é legal também, eu gosto que ela é uma lâmpada que não estoura. Então, como eu falei para vocês, a par 30 ela joga direto, tem o difusor na frente e a R ela tem essa questão indireta.
Então, um exemplo que eu falo bastante é uma luz tipo teatral. Quando você vai no teatro, tem aqueles focos de luzes, um amarelo bem vivo, uma reprodução bem interessante, ó. Aqui dá para ver um pouquinho o efeito aí, ó. Eu sou a escultura do momento, ó. Fala aí pra gente aí o que vocês acharam, ó. Curtiu o efeito da R111? Não, essa R111 aí tá com nada, gostei da par 30. Agora eu vou acender para vocês a par 30 para vocês verem um pouquinho a diferença. E agora eu estou embaixo de uma par 30, tá? Então aqui para vocês verem, no caso aqui essa par 30 que está instalada, ela tem 4.000 kelvins. Só de olhar um pouco para ela, ela já ofusca um pouco mais. Nisso eu indico, se for possível, alguns spots com leve recuo para você ter um GR menor, tá bom? Na par 30 você encontra ela com 2.700 kelvins, 3.000, 4.000 como essa e até 6.500. Então ela tem uma variedade maior de temperatura de cor, enquanto nas ARs é 2.700 kelvins, na maioria das vezes, tá? É isso, ó, vou mostrar um pouquinho o efeito aí. Ela tem uma questão aí um pouquinho maior de ofuscamento. Aqui vocês visualizar aqui, ó, o soquete E27, enquanto hoje em dia as AR111 o soquete mudou, né? Nas versões halógenas elas tinham duas setores, um clipezinho, outro que você parafusava, o soquete ficou com GU10 ou GZ10, né? São os dois termos que a gente ouve aí, e na par 30 E27, tá? O diâmetro é até parecido, ó, pra vocês verem um pouquinho aí a questão de tamanho, né? É bem parecido o jeitão. Então eu diria assim, de modo resumido aí, meu amigo Inter e galerinha iluminada de todo o Brasil, você pode, se você quiser dar um destaque maior mesmo, eu iria para as ARs e aí para uma luz geral com as par. Então se você tiver ali no mesmo ambiente os dois tipos de lâmpada, mescle para você ter efeitos diferentes. E você pode usar outros efeitos como a iluminação linear com perfis, com a luz difusa, alguma luz indireta no ambiente. Então use a bússola da criatividade. No detalhe a diferença, mas tem um pouquinho de diferença aí. Convido vocês a deixar aqui os comentários no canal. Diga aí o que vocês acharam desse vídeo. Se inscrevam e até o próximo vídeo.